No episódio de hoje do Cognicast, nós falamos sobre ansiedade, como ela é nos dias de hoje, desenvolvimento e caracterização, a diferença entre o normal, o patológico, os sintomas, os comportamentos que aliviam, os mitos mais comuns da ansiedade, como a terapia pode ajudar e intervenções alternativas. Oi, somos o Cognicast e esse é um lugar seguro que une a ciência da psicologia com as suas maiores dores do dia a dia. Eu, Mari, a Lu e a Rê, junto do nosso convidado, vamos destrinchar alguns dos temas que a gente gasta mais tempo refletindo nessa vida. Então, bora conversar sobre ansiedade? E para isso, a gente trouxe um convidado muito especial, que é referência nacional em ansiedade, internacional também. E o André é o André Moreno, doutor André Moreno. Ele é psicólogo, mestre em psicologia e doutor em saúde mental. Então, bem-vindo, André. Muito obrigada por ter topado esse convite. A gente aproveitou que o André estava aqui em BH para um congresso e já trouxemos ele para gravar. E a gente queria iniciar entendendo por que você especializou em ansiedade, André. Por que você escolheu esse tema para focar na sua prática clínica? Eu escolhi a ansiedade como campo de trabalho desde muito cedo, né? Acho que em função da minha experiência com ansiedade, de observar pessoas que sofrem com ansiedade, principalmente pela demanda, pela quantidade de demanda, né? Então é um campo que conecta muitas pessoas, que conecta muito sofrimento, que tem uma grande área de pesquisa por trás e que muitas das vezes acaba não conseguindo atender bem a demanda das pessoas, né? Então a minha iniciativa foi para tentar contribuir aí com essa área de trabalho. Top, André. Então, assim, é como se fosse realmente um propósito, né? Algo que você falou que você foi sentindo aí na sua vida, que você foi vendo no meio acadêmico, e você falou, não, deixa eu tentar costurar isso tudo aí. Acho que conhecimento é uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente quando a gente considera o país que a gente está, né? E a quantidade de falta de informação e desinformação que chega para as pessoas, acaba que quando a gente adquire conhecimento, a gente adquire também uma responsabilidade com isso, né? Então, acho que fazer esse conhecimento chegar de maneira ética, responsável e que ajude as pessoas, acho que é uma tarefa muito importante de todos nós, né? Acho que todo mundo tem que estar bem comprometido com isso. Legal. E André, pegando esse gancho, assim, a gente fala muito sobre ansiedade, né? Eu não sei, mas acho que um dos tópicos de psicologia que as pessoas mais falam nas redes sociais é sobre ansiedade. Conta um pouquinho pra gente, assim, do porquê que tá tão em alta esse tópico, o que você acha que tá tão em alta? Você acha que, por exemplo, virou moda, ansiedade, falar que tá todo mundo ansioso, ou você acha que realmente tem alguns fatores que estão deixando as pessoas mais ansiosas, sabe? O que é essa ansiedade? Acho que tem os dois fatores. O primeiro deles, acho que a gente passou a reconhecer algo que é historicamente marcado, mas que até pouco tempo atrás era tratado com um sintoma menor ou um sintoma privado, né? Então, por exemplo, em sociedades anteriores à nossa, um homem sinalizar que sofre com ansiedade era um preconceito muito maior do que é hoje, apesar de hoje ainda ser, né? As mulheres que sinalizavam transtornos de ansiedade também tinham tratamentos diferentes do que hoje a gente considera como adequado para esse funcionamento. Então, acho que a gente tem tido um caminho muito legal de reconhecimento da ansiedade como uma variável que faz parte do funcionamento das pessoas e que leva a sofrimento, e que isso não precisa estar num ambiente privado, escondido, cheio de estigma e de preconceito a respeito. Então, acho que esse é um ganho muito interessante. E aí, quando a gente tem um problema muito relevante, que a gente desmascara a necessidade de escondê-lo, ele aparece com toda a sua cara, né? E acho que a cara do sofrimento relacionado à ansiedade ele é muito feio, né? Porque a gente, de fato, sofre muito quando está frente a uma situação ansiosa, e principalmente pessoas que têm transtornos de ansiedade em que esse sofrimento é crônico. André, posso só te interromper? Mas só para eu entender, porque é uma curiosidade minha mesmo, assim. Esse nome, ansiedade, sempre existiu. E a gente que não, né, assim, a gente que não tinha muito conhecimento, ou antes da ansiedade era chamada de outras coisas, e por isso que agora a gente fala tanto de ansiedade. E a gente até entende, igual você falou, que ela é um funcionamento geral, humano, né? Sim. A ansiedade já foi descrita como vários nomes diferentes. Se a gente olha para a história da psicologia como um todo, a gente tem um funcionamento de descrição da história da psicologia muito extenso sobre um funcionamento que hoje a gente conseguiria colocar aqui como uma parte da ansiedade, né? Então, você pega dois grandes filósofos, vou colocar dessa forma,
e com grandes bases de conhecimento psicológico, como o Tomás de Aquino e como Santo Agostinho, em grande parte do que eles descrevem dentro do seu funcionamento do que é uma perspectiva de enfrentamento de sofrimento mental, é algo que a gente conseguiria fazer uma contraposição muito importante hoje com o que é um sofrimento ansioso. Claro que com nomes muito diferentes, porque a percepção do que é a ansiedade hoje ela é muito influenciada pela mudança de posicionamento que a gente teve frente à teoria da evolução, né? Então, a partir daí, a gente consegue entender um pouco mais como a ansiedade ela não é só um estigma da experiência humana, mas ela é uma resposta desenvolvida ao longo do tempo, que faz parte das espécies como um todo, né? Mas a gente tem esse levantamento histórico, é muito fácil da gente entender que o nome ansiedade pode ser novo, mas a experiência da ansiedade está com a gente desde sempre. Aí continua no ponto que eu te interrompi. O segundo ponto que eu ia comentar sobre por que se fala tanto de ansiedade, né? Então, o primeiro deles, acho que é a questão da perda do estigma, que a gente estava comentando, né? E o segundo ponto, a gente fala tanto sobre ansiedade porque é um tema que conecta as pessoas, né? Então, de certa maneira, quando eu digo sobre ansiedade, eu estou conectando com alguém que consegue ver um pouco desse funcionamento, principalmente pela maneira como a gente leva a vida hoje, né? Então, a gente tem uma série de variáveis hoje que elas são consideradas variáveis de risco para o desenvolvimento de ansiedade, né? E quando a gente considera, por exemplo, o modelo de desenvolvimento da ansiedade, ela faz com que a gente, de certa forma, maqueie a ansiedade com mais frequência, mas que ela acaba atrapalhando muito mais o nosso funcionamento. Vou dar um exemplo para facilitar essa compreensão. Vamos pegar uma das variáveis relacionadas à ansiedade, que é a intolerância à incerteza, ou seja, a dificuldade de tolerar não saber informações que podem ser ameaçadoras para a gente. Há 15 anos atrás, se você fosse pedir uma pizza na sua casa, você tinha que pegar um catálogo, ligar para a pizzaria, informar lá que tipo de pizza que você ia ter e aguardar, né? Basicamente, o moço ia falar, olha, vai demorar aí entre 30 e 40 minutos ou mais, e o que eu faço durante esse tempo? Aguarda, né? Se a gente vai ver a transposição para o mundo moderno disso, né? Quando a gente pede uma pizza hoje, você tem descrição de todos os ingredientes que vem naquela pizzaria. Você escolhe qual você não quer. Você escolhe o seu endereço de entrega. E aí tem onde a intolerância e a incerteza entra, né? A gente consegue mapear a rota que o motoqueiro está fazendo, quanto tempo vai chegar até chegar à nossa casa. Qual a função disso? Nenhuma. Na verdade, você está esperando hoje do mesmo jeito que você esperava há 15 anos atrás. Mas a nossa sensação de espera hoje ela se torna menos desconfortável quando a gente ganha uma variável que dá um pouquinho de certeza para a gente. Então, qual que é o problema? Hoje a gente está muito mal acostumado com incerteza, porque nós rodeamos a nossa vivência toda de informações que trazem essa aparente certeza para a gente, ou aparente conhecimento sobre o que está acontecendo. Né? Exatamente. E é como se a gente tivesse o controle, né? De Exatamente. coisas que a gente... Né? Porque essa é a base do funcionamento da ansiedade, né? A ansiedade, se a gente vai pegar a base do conceito, ela é uma preparação para ameaça, ou seja, é uma forma que a gente tem de enfrentar a ameaça que envolve comportamentos, pensamentos, reações fisiológicas e emoções. E a função da ansiedade é dar para a gente previsibilidade e controle. Ou seja, a ansiedade ela tem por objetivo, em termos evolutivos, fazer com que a gente preveja melhor perigo e que a gente controle variáveis que podem trazer perigo, né? A questão é que hoje a gente vê perigo em tudo e a gente quer ter previsibilidade a respeito de tudo, mesmo quando isso não faz diferença prática na nossa vida. Vou voltar no exemplo da pizza, né? Os 40 minutos que você espera antes pelo telefone e hoje checando ali se já vem, onde é que o motoqueiro tá, se ele já chegou ou não, eles são os mesmos. Mas a experiência de ter certeza hoje é diferente, né? A mesma coisa quando você tenta um contato com um amigo. Você ligava para um amigo antes, não atendeu na casa dele, Mandava carta, né? Você tinha basicamente que esperar um momento em que seu amigo fosse dar conta de falar com você, né? Hoje você manda uma mensagem, você tem uma confirmação que ela saiu do seu telefone para o telefone dele, ou seja, essa mensagem foi. Você tem uma outra confirmação que essa mensagem chegou no telefone dele, e você tem uma terceira confirmação que aí ele abriu essa mensagem. Né? Tem o áudio 2.0. Exato, né? Então a gente tem uma série de fatores que, na verdade, eles só dão pra gente essa ilusão de que a gente está prevendo e controlando melhor o que está acontecendo com a gente. E isso tem uma influência grande na ansiedade como um todo. E vamos pensar assim, né?
Se uma pessoa não responde a gente e ali naqueles 10 minutos que a gente tá vendo que ela visualizou, bate desespero. Aí já vem todos esses sintomas da ansiedade, né? Exatamente, porque a gente se tornou mais intolerante, Intolerante. né? Se há um tempo atrás a gente tinha que tolerar uma série de variáveis que a gente não tinha conhecimento, à medida que a gente acha que está tendo mais conhecimento das variáveis, a chance da gente ver isso como uma ameaça é maior. Então, eu vou voltar no exemplo do telefone. Anteriormente, seu amigo poderia ter não atendido o telefone pelos mais diversos motivos e você ia ter que trabalhar com a ideia de que ou ele não está em casa, ou ele viu lá o número e não quer me atender, ou o telefone dele quebrou e eu não sei, né? Hoje, você consegue delimitar um pouco mais de onde essa informação chegou, né? Mas isso não muda de verdade a forma como o seu amigo está lidando com você. Muda o quanto de informação você acha que tem sobre isso. Então, É uma sensação de ilusão até, né? Perfeito. Hoje em dia, a ansiedade, assim. Porque é um controle que é um pouco ilusório. exato. A questão é que ele traz um certo conforto quando a gente tem ele, e quando a gente perde esse conforto do controle, daí a gente tem uma derrocada muito grande da ansiedade como um todo, né? A gente viu esse funcionamento muito claro na pandemia, né? Um dos grandes fatores que influenciou no desenvolvimento da ansiedade no contexto pandêmico, além de todo o sofrimento de saúde que a gente teve, é a incerteza, né? Porque a gente estava num cenário onde a gente nunca vivenciou nada parecido e que as informações mudavam o tempo inteiro, né? Então, a princípio vai ser 15 dias de lockdown, depois passou para um mês, depois a gente não sabe quando, e vacina a gente também não sabe quando. E a gente não sabe se lavar a mão ajuda ou não ajuda, a gente não sabe se o remédio tal ajuda ou não ajuda. Isso tudo gera uma Pesadelo do percepção muito ansioso, né? Pegou todo mundo desprevenido. Total. E, André, pensando nessa questão da previsibilidade da ansiedade, quando a gente fala nessa questão da ansiedade, você falou dessa perspectiva, ela tá aparecendo mais. E uma coisa que eu penso muito também é com relação à nossa estrutura social, tipo, de sociedade pós-moderna. Hoje a gente não tem mais aquelas instituições, por exemplo, grandes, que elas regiam o funcionamento, valores. Então, era aquela coisa, você nascia em tal família, você vai ter tal emprego, você vai casar, ter tantos filhos. Aquilo trazia uma sensação de segurança e previsibilidade. Agora, como a gente está nessa sociedade pós-moderna em que, né, as relações são líquidas, a gente não sabe tanto o que é o certo e o que é errado, as coisas são muito relativas. Você acha que a ansiedade também pode ser um sintoma dessa estrutura social? Acho que sim, né? Acho que principalmente pela tendência que a gente tem de individualizar hoje o desenvolvimento social como um todo, né? Quando você pega, por exemplo, uma variável muito discutida em políticas sociais, como a meritocracia, por exemplo, você tira um olhar institucional, social, e transforma ele numa análise individual. E aí, quando você transforma isso numa análise individual, de certa maneira, você coloca o próprio indivíduo para ser mais responsável por variáveis que estão relacionadas ao desenvolvimento dele. Isso tem vantagens e desvantagens, né? Como se a gente não desse conta dessa responsabilidade que nos foi imposta. Exato. Né? É muita coisa. Porque aí o que acontece? Quando eu te digo que você pode tudo, de certa maneira, eu aumentei muito o seu espectro de escolha. Se eu aumentei muito o seu espectro de escolha, isso vai te gerar mais necessidade de previsibilidade, controle. Isso vai aumentar a ansiedade, né? Então, por exemplo, uma decisão como ter filhos ou não ter filhos, né? Muito comum no dia de hoje de ser discutida e de ser apontada, talvez há 40 anos atrás não fosse uma decisão a ser tomada. Ela era um caminho traçado, com os seus sofrimentos e com as suas questões também, né? Mas hoje, quanto mais possibilidade de escolha parece que a gente abre para as pessoas, mais a necessidade, então, de previsibilidade e controle, mais ansiedade a gente vai ter. Certeza. E assim, André, a gente consegue pensar se tem um estilo de pessoas que são mais ansiosas, se tem alguma coisa na genética, se a parentalidade influencia no quanto as pessoas vão ter essa ansiedade. Perfis, assim. Alguns perfis. Nós temos uma série de estudos que delimitam um pouco isso, né? Esses estudos eles ainda são frágeis em termos de causalidade, em termos de relação entre ponto várias A e coisas de ponto psicologia. né? Por exemplo, uma das questões que eu estudei no meu doutorado foi a heredabilidade, que é justamente isso, né? Como a gente tem a transmissão
aí de um fator de ansiedade entre gerações diferentes, né? Na época eu fiz estudando gêmeos, né? Gêmeos univitelinos versus gêmeos bivitelinos, para a gente ver esse fator. E esses estudos, na verdade, eles dão para a gente uma margem de erro tão grande, quanto melhor a gente controla, que essa informação ela é quase igual a nenhuma informação ainda. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma revisão de literatura sobre o transtorno de ansiedade social, da herdabilidade. E aí, a variabilidade de estudos estima que a herdabilidade ela varia entre 13% e 76%. Ah, que ótimo. Ou seja, entre 13% e 76% tem um espectro tão grande para eu determinar, olha, é essa quantidade aqui que é difícil da gente ainda contar com essa confiabilidade, né? Mas sim, a gente tem uma série de variáveis, tanto de desenvolvimento, quanto variáveis genéticas, biológicas, ambientais, de estilo de vida, que impactam muito no funcionamento da ansiedade, né? A questão é que, em grande parte, a gente só vai descobrir isso quando a ansiedade de fato eclode, né? Quando a gente tem o desenvolvimento lá O negócio já no explodiu. transtorno como um todo. Mas, né? André, se eu pudesse falar assim, isso aqui é receita para uma pessoa. Não que tem receita, mas assim, isso aqui, ou seja, sei lá, um padrão de criação dos pais, ou um ambiente de tal forma, ou um padrão emocional. O que você vê mais, talvez até na sua prática, assim, não de estudos, mas assim, isso aqui é um temperamento, vejo- personalidade, características, né? Não sei. Então, vou citar 3 que para mim chamam muita atenção, perfeito. tá? A primeira delas, um perfil analítico ou muito atrelado ao neuroticismo, né? Então, pessoas que têm a tendência de naturalmente pensarem mais sobre como elas pensam e como elas se sentem, isso tem uma vantagem para algumas coisas, né? Mas tem uma potencialidade muito importante no desenvolvimento de alguns transtornos mentais, entre eles a ansiedade. Famoso overthink, assim, né? Exato, né? Por quê? Porque eu vou ter uma dificuldade de avaliar a minha experiência de sofrimento como temporária, né? E quando eu tenho essa dificuldade de avaliar a minha experiência de sofrimento como temporária, e a ansiedade ela é uma variável de sofrimento original, eu vou tender a segurar um pouco desse funcionamento, tentando entendê-lo um pouco melhor. Então, acho que, Tá demais, resumindo, né? de certa maneira, o neuroticismo, né, esse perfil analítico, ele tem esse potencial de desenvolvimento da ansiedade. Assim, como o objetivo aqui é sempre traduzir esses termos, o neuroticismo é um traço de personalidade que fala justamente sobre essa vulnerabilidade, né? Essa suscetibilidade da pessoa de sentir emoções intensas, né? E de perceber essas emoções e de pensar sobre elas com grande frequência e intensidade. Tá, né? segundo ponto. Outro ponto que eu acho que é bem importante, e esse aqui a gente tem uma característica parental muito marcada, é o quanto hoje a gente tem ensinado crenças positivas sobre a preocupação ou sobre pensamentos ansiosos de maneira geral. Né? De certa maneira, uma das coisas que tem sido muito estudado em termos de transmissão intergeracional dos transtornos de ansiedade é a ideia de como a gente ensina hoje, desde muito cedo, crianças a serem preocupadas como um fator de responsabilidade ou de proteção. Né? Então, vou citar um exemplozinho pontual aqui. Quando você dá um castigo para uma criança, porque ela fez alguma coisa errada, e você coloca ela no cantinho do pensamento, você não está dando esse castigo só para tirar ela da brincadeira, colocar ela numa situação de tédio, para que ela fique ali durante 15 minutos sem brincar, para que ela possa marcar aquele comportamento como uma punição. Você coloca isso uma variável adicional. Você coloca, agora você vai ficar aí 15 minutos sem brincar, mas você vai ficar pensando no que você acabou de fazer. Ou seja, não basta eu ficar só sem brincar, não basta eu ficar só sem o que eu gostaria de estar fazendo. Além disso, eu tenho que ficar ali voltando no que eu fiz, pelo menos é essa instrução que a gente recebe, para tentar avaliar e repensar, e repensar, e repensar, e repensar o que a gente fez. Né? De certa maneira, o que a gente está ensinando quando a gente diz a respeito disso? Quando algo acontece com você, não basta você aprender com o erro. Você tem que pensar muito sobre ele. Você tem que ficar um tempo repensando sobre ele, tentando ali mitigar todas as possibilidades que poderiam ter acontecido. Te tornar uma pessoa melhor, assim, né? Mas Exato. a ação ela é benéfica. Como se isso fosse, inclusive, redimir o erro anterior que você teve. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. A gente tem ensinado essas crenças positivas, né, que valorizam a preocupação, como uma variável intergeracional importante. E outra delas que eu acho que é muito importante, a gente tem, de maneira geral, incentivado uma intolerância muito grande ao desconforto emocional.
né? E isso faz com que, quando a gente olhe para a ansiedade como uma variável de desenvolvimento, ou seja, que está presente em todos nós, quando eu ensino que qualquer ansiedade não pode ser tolerada, ou seja, que eu preciso usar coisas imediatamente para fazer com que a minha ansiedade seja suprimida, na verdade eu estou ensinando aqui um funcionamento patológico, que lá na vida adulta a gente vai ver como algo que a gente chama de estratégias compensatórias, né? Ou seja, coisas que eu faço para não sentir emoções Pra negativas, aliviar aquele né? desconforto, né? Que acabam me trazendo mais problemas ainda do que o que eu tinha antes. Então, só para explicar o que é uma estratégia compensatória. Eu tenho um trabalho difícil da faculdade para fazer. Eu não sei se eu vou dar conta de fazer esse trabalho, e quando eu estiver fazendo o trabalho, eu vou ser inundado por pensamentos negativos a meu respeito, que vão me deixar ansioso sobre a minha competência. Nesse momento, eu paro o que eu estou fazendo e vou para o Instagram, por exemplo, vou ficar lá rolando meu feed, porque ali tem muito estímulo, aquele tanto de estímulo vai me desligar do quão mal eu estou pensando sobre mim naquele momento. Quando eu saí do feed e voltei para o meu trabalho, eu perdi tempo, né? Porque o meu tempo de execução da tarefa diminuiu e eu tornei a minha execução da tarefa mais difícil, né? Porque E a agora... ansiedade às vezes aumentou, né? Exato, a ansiedade aumentou porque você perdeu recursos importantes para dar conta daquele funcionamento, né? E isso é uma variável ensinada desde muito cedo, Sim. né? Então, se a gente for pensar hoje, por exemplo, em termos de desenvolvimento, né? A maneira como a parentalidade lida com a regulação emocional, principalmente de emoções negativas, tem esse quê de intolerância muito grande e que, quando associada à ansiedade, tem uma tendência muito grande de desenvolver estratégias compensatórias, né? Só a gente olhar para os nossos restaurantes de hoje em dia, né? Com as crianças lá, os seus tablets o tempo inteiro, que a gente vai conseguir ver claramente, né? Então, estratégias compensatórias seriam, no caso da ansiedade, os comportamentos que a gente se engaja quando a gente sente essa ansiedade e que nos fazem, que seja momentaneamente, aliviar aquele desconforto. Exatamente. Né? Tá. Então, a gente pode citar vários deles aqui. Um deles, eu acho que é o uso excessivo de redes sociais e tecnologia, talvez o mais preocupante recentemente. A gente tem comidas prazerosas, a gente tem uso de álcool, de outras drogas, a gente tem o próprio trabalho, né? Uma grande parte das pessoas que se dizem aí, Vem o burnout, né? depois. Se dizem workaholics, na verdade são ansiosos que não conseguem se desligar do trabalho porque se sentem mal com isso, né? E aí acabam trabalhando como uma estratégia compensatória. Enfim, né? Todos esses comportamentos aí que estão caracterizados como o mal-estar da sociedade moderna estão muito relacionados à maneira pela qual a gente lida com a ansiedade. E, André, acho que faltou a terceira. Não faltou? Eu falei de neuroticismo, falei de crenças positivas e falei de conhecimento sobre inibição. E, André, assim, para as pessoas que estão assistindo, quais são os sintomas mais clássicos da ansiedade? Num sentido, a gente escutou de um amigo nosso, assim, eu penso demais o tempo todo, mas eu não sei se isso é ansiedade. Então, assim, como que a pessoa identifica se é realmente uma ansiedade? E aí, juntando um pouco, o que é normal? No sentido assim, não, todo mundo tem, isso é normal, você não é uma pessoa ansiosa, ou isso é uma ansiedade desadaptativa, patológica. Como identificar isso pelos sintomas? Tá, então primeiro deixa eu voltar na caracterização, que acho que isso vai nos ajudar. Tá. Então a ansiedade ela é caracterizada por 4 fatores diferentes, por pensamentos, por emoções, por comportamentos e reações fisiológicas. Agora, é claro que esses 4 fatores não vão se manifestar da mesma forma em todo mundo. Você tem pessoas que vão estar mais atentas aos seus pensamentos enquanto estão ansiosas, outras pessoas mais atentas às suas reações fisiológicas, outras mais atentas às emoções e outras mais atentas aos comportamentos, né? Então, de certa maneira, a gente consegue caracterizar bem a ansiedade quando a gente olha para esses 4 fatores, né? Então, se alguém já me diz, olha, eu penso muito, a primeira coisa, o primeiro exercício é, mas o que mais está acontecendo enquanto você está pensando, né? Olha para suas emoções, para suas reações fisiológicas, para os seus comportamentos. Se é o contrário, eu presto muita atenção no que eu estou sentindo no meu corpo, então olha para os outros que você está olhando menos, mais para pensamentos, para emoções e para comportamentos. Porque isso ajuda a gente a ter uma percepção mais global do caso como um todo e não a tentar tratar um sintoma em específico. Depois eu até posso falar um pouco mais sobre isso, mas esse é um grande problema que a gente tem quando fala das intervenções, dos tratamentos para ansiedade como um todo. Frente a isso, como é que a gente delimita onde é que começa o normal e o patológico, né? Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade com essa diferenciação, porque quando a gente diz de ansiedade normal,
de certa maneira, isso desengaja a percepção que as pessoas têm sobre o sofrimento. Explicando um pouquinho melhor. Eu costumo dizer que a ansiedade antes de ser normal ou patológica, ela é. Porque ela não é optativa. E se ela não é optativa, a discussão se ela é normal ou não, ela não faz sentido. Porque não existe a possibilidade de não tê-la. A gente não discute se é normal ou não ter braço esquerdo ou não ter. Se é normal ou não ter pé direito ou não ter. Porque a gente tem. Faz parte da caracterização da nossa espécie, né? E aí, quando a gente passa a avaliar se é normal ou não, muitas das vezes, o fato de dizer isso é normal, eu crio aqui uma redoma protetora e eu volto a ver a ansiedade como um fator positivo, né? Ou seja, como um fator com o qual eu posso me tranquilizar que ele não é um problema agora e ele nunca vai ser um problema para mim, né? Então, para mim, uma das características que eu acho que diferencia o normal é a gente entender que ela é presente em todo mundo. Se ela é presente em todo mundo, o que eu vou avaliar para caracterizar a patologia ou não relacionada à ansiedade não é necessariamente a presença ou a ausência. Na verdade, quase nunca a presença ou a ausência, já que a presença é na população para todo mundo, ele é um fato, exatamente, né? Não dá para trabalhar com a possibilidade que ela não vai existir. Então eu uso aqui critérios que ajudam um pouco a gente definir o que pode estar indicado a algum elemento importante, caracterização da ansiedade ou não. O primeiro deles, de longe, é sofrimento, né? Se você, de certa maneira, está interessado em saber se a sua ansiedade é normal ou patológica, é porque você já está sofrendo com ela. Se ela fosse normal, se fosse algo que você observa na sua vida e que nunca te chamou atenção e que nunca te levou a problemas e que nunca te fez repensar sobre se aquilo deveria existir ou não na sua vida, você não estaria tendo essa pergunta, você não estaria tendo essa dúvida, né? Então, o simples fato de ter dúvida se ela é normal ou patológica, de certa maneira já indica aí que talvez você tenha dificuldade de lidar com o seu funcionamento relacionado à ansiedade, né? E a gente tem outras 3 reguinhas que ajudam, de maneira geral, a gente a delimitar, que é a intensidade, duração e frequência. Ou seja, ansiedade que aparece de maneira muito intensa e desproporcional ao evento que eu estou enfrentando, uma ansiedade que aparece com muita frequência ao longo de vários dias ou várias situações da minha vida, e a duração, né, que é a ideia de que eu tive um evento desencadeador da ansiedade na terça-feira e na sexta-feira eu ainda estou sofrendo pelo mesmo evento desencadeador do mesmo jeito ou de um jeito parecido, como se ele tivesse acabado de acontecer. Então, esses são 3 fatores que ajudam a complementar a régua do sofrimento, né? Mas, basicamente, essa identificação do sofrimento ela é muito importante da gente localizar, porque é muito traumatizante quando alguém diz para mim, olha, eu queria entender se a minha ansiedade é normal ou patológica. Aí você diz, não, essa ansiedade é normal. Tá, e aí? Não. O que você faz com isso? Né? Vou dar um outro exemplo. Você passou o dia inteiro fazendo a mudança de um prédio para outro. Carregou caixa o dia inteiro. Carregou, né? No final do dia você tá com uma dor nas costas. Isso é normal ou não? Seria, né? Fora do evento. Pode ser. E aí, o fato de ser normal, você diz, é normal? Beleza? Vive com isso? Supera. Ou a gente pensa em uma intervenção, em uma proteção, em alguma coisa que pode te ajudar Igual você falou, a passar por aqui? nas réguas. Aí se a dor continuou depois de 2, 3 dias, é uma coisa estranha aí, né? Mas mesmo, eu acho que isso é interessante, porque quando a gente consegue olhar para a régua da ansiedade como um fator menos patologizante, ou seja, e aí vou usar o exemplo da dor nas costas aqui, né? Claro que tem uma diferença muito grande entre essa dor nas costas que eu citei e uma dor crônica da lombar, né? Mas é importante a gente entender que até para esses sofrimentos do dia a dia, a gente tem intervenções adequadas que ajudam as pessoas a ter melhor qualidade de vida, né? E aí quando a gente faz essa régua, isso é normal ou não, de maneira geral isso tende a afastar pessoas dessas intervenções. Então talvez é melhor olhar como se fosse um espectro, né? Como um espectro. Você pode estar ali, você tem que ver onde você se encaixa ali nesse espectro, né? E o prejuízo que você E basicamente, dá para você fazer alguma coisa com isso para viver melhor? E a resposta na grande maioria das vezes é dá. Mesmo que seja, com todas as aspas, normal, ou seja, mesmo que seja uma resposta esperada frente a um evento ameaçador, eu tenho intervenções muito eficazes que te ajudam a passar por isso melhor. Então, por que eu preciso, de certa maneira,
distanciar, diferenciar essa normalidade como um sinônimo de não intervenção. Né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa melhorar enquanto caracterização. A diferenciação entre normal ou patológico ela é importante para profissionais. Né? Então, um profissional ele precisa saber a diferença entre se a minha ansiedade, se aquela ansiedade que eu estou avaliando num paciente é um transtorno ou não é um transtorno. Agora, para a pessoa que sofre, o que ela precisa entender é se eu tenho um sofrimento, esse sofrimento pode ser atribuído de maneira geral para a melhora da minha qualidade de vida. Né? E aí, se a gente pode fazer com que isso chegue a essas pessoas, isso é muito importante. E, André, então, para ser ansiedade, você diria que sempre estão presentes essas características que você falou, do pensamento, da emoção, da reação fisiológica e do comportamento? Sim, elas podem não estar tão observadas, né? Porque aqui a gente depende do relato de experiência da pessoa que sofre, né? A ansiedade é algo que a gente não tem um exame de imagem, a gente não tem, né? A gente precisa do relato. E o relato ele é medido pelo quanto a gente presta atenção em mais coisas ou menos coisas. Tá. Né? Mas enquanto fenômeno, sim, né? Um componente conectado dessas 4 variáveis. E aí, quando a gente fala de sintoma, então, seria espectros dentro de cada uma dessas De cada uma dessas Então, coisas. por exemplo, o pensamento. Tem o pensamento, que é um pensamento talvez ali automático, e tem a ruminação. Seria isso, sim? Se a gente vai pegar, por exemplo, um fator natural associado à ansiedade, que é a preocupação, né? Preocupação é uma experiência idiosincrática de ser humano, né? Todo mundo já se preocupou em algum momento da vida. É uma característica cognitiva da ansiedade, né? Em que eu avalio os meus próprios pensamentos, ou que eu avalio como as coisas vão acontecer, buscando previsibilidade e controle, e que não necessariamente é caracterizador de uma patologia. Agora, tem maneiras com mais qualidade de vida da gente lidar com a preocupação ou não, independente do rótulo patológico ou não. Então, dentro de cada uma dessas De cada um desses, a gente vai ver. sintomas. E quais são os mais comuns? Dentro Tá, então vamos lá. Dentro dos pensamentos, a gente vai ver então a preocupação, né? Que é uma tendência de buscar previsibilidade e controle, levando meu pensamento para o futuro, o tradicional e se, né? E para o passado também? Para o passado não teoricamente tão relacionado à ansiedade, tá? A não sei quando você tenha um outro funcionamento que eu posso esmiuçar um pouquinho melhor. Você tem um outro pensamento cognitivo muito importante dentro do funcionamento da ansiedade, que é pensamento catastrófico, né? A ideia de que as coisas vão dar errado ou que eu não vou ter recursos suficientes. O que é também uma maneira de previsibilidade e controle, né? Na verdade, quando eu jogo a ameaça para cima, de certa maneira isso é protetor evolutivamente, né? Quando a gente vai sair para o exterior, por exemplo, você faz a conta, você nunca faz a conta para baixo, né? Do quanto dinheiro você vai levar. Por quê? Porque é melhor voltar com dinheiro do que faltar dinheiro, né? Então, a mesma coisa a gente faz quando prevê uma ameaça no dia a dia, e esses pensamentos catastróficos também são caracterizadores disso. E a gente escuta muito também, né? Não vou criar expectativas para não me frustrar. Então também tem a ver. Só que a pessoa, nesse caso, já criou Já vários. Já tá frustrada. Na verdade, ela tá, nesse momento, com a expectativa e com a preocupação de não criar expectativa. Ou seja, ela duplicou o sofrimento dela só, né? Então, a preocupação, a catastrofização. Quanto variáveis de pensamento. Na variável de reações fisiológicas, a gente tem reações fisiológicas mais relacionadas ao medo, como respostas de coração acelerado, respiração acelerada, sudorese nas mãos, mal-estar gástrico, sensação de tontura pode aparecer, enfim, diversas dessas respostas fisiológicas mais tradicionais. Mas a gente tem respostas fisiológicas também relacionadas à ansiedade, como aumento da tensão muscular, por exemplo, que é uma resposta fisiológica muito tradicional associada à ansiedade. A gente tem como reações emocionais, geralmente, a presença da angústia e da irritabilidade aumentadas como variáveis associadas à ansiedade. E a gente tem comportamentos de evitação, ou seja, a ideia de passar a evitar situações desencadeadoras desses eventos de ansiedade no futuro. A hipervigilância, que é a atenção exagerada à ameaça, ao problema que eu estou enfrentando ou aos meus próprios sintomas de ansiedade. E também os comportamentos de segurança. São coisas que eu faço na tentativa de diminuir o meu desconforto frente à ansiedade, que não mudam a forma como a minha ameaça vai ser diminuída, mas que, de certa maneira, faz com que eu tenha uma proteção a mais, né? Por exemplo, os comportamentos supersticiosos que a gente tem. Com certeza. E, André, você foi falando, eu fui imaginando como se fosse 4 portais. E a gente falou quais são os sintomas. Você tem alguma intervenção
prática, às vezes, em mente para cada uma dessas, sabe? Sei. Esse é o grande problema que a gente tem quando a gente olha para ansiedade, né? Quando a gente pensa nesses sintomas, eu sempre pego um deles para fazer essa conexão entre os 4, que isso é importante para as pessoas entenderem e para os profissionais entenderem. Toda intervenção que ela visa atender a um sintoma, ela está sendo falha no funcionamento do paciente como um todo, no funcionamento da ansiedade como um todo. Por Você quê? exemplificar pra gente? Então, vamos supor que eu entendo que você tem uma evitação muito grande de situações ansiogênicas. E aí eu faço uma intervenção para melhorar a sua conexão com situações ansiogênicas, fazendo com que você tenha a habituação dessa ansiedade, ou seja, com que você se acostume em sentir ansiedade com essas situações. Por exemplo, exato. Vamos supor que eu planejo uma exposição, que é, nós vamos agendar aqui uma tarefa em que você vai lá nesse dia, faz essa tarefa que você tem medo, e aí você vai observar a sua ansiedade chegar num pico, ela vai habituar e tudo mais. Ao fazer isso, você garantiu que a pessoa resolveu o problema dela com ansiedade? Por que não? Porque tradicionalmente, como a ansiedade ela é um espectro desses 3, você vai ver que ela tende a fazer uma intervenção para comportamentos, por exemplo, como essa que eu estou citando, mas você vai ter um sobressalto, um aumento das outras respostas. Então, essa pessoa, ela conseguiu fazer a tarefa que você comentou, mas ela aumentou, por exemplo, a hipervigilância, ou ela aumentou a preocupação, ou ela aumentou os sintomas fisiológicos, ou ela aumentou a angústia que ela vai ter frente a fazer aquilo de novo. Né? Então, não necessariamente quando eu olho para uma intervenção isolada, para um aspecto isolado, eu consigo uma resposta adequada. Na verdade, eu posso gerar, inclusive, algo que a gente chama de um backfire, né? Ou como um problema para o funcionamento do paciente, porque eu aumento o sofrimento dele frente à maneira como a gente tem de lidar com esse funcionamento. Vou dar um outro exemplo tradicional aqui. Vamos trabalhar, por exemplo, com a ideia de alguém que tem dificuldades de falar em público e que essa pessoa tem medo da avaliação dos outros enquanto ela está falando em público. Eu posso pensar para uma intervenção isolada para essa pessoa como um treino de habilidades sociais. Então, eu vou treinar essa pessoa para que ela aprenda a se comunicar de uma maneira melhor frente às outras pessoas. Eu melhorei ou piorei o funcionamento da pessoa com ansiedade? E muitas das vezes, eu garanto que essa pessoa está se comunicando melhor. Mas, às vezes, para se comunicar melhor, ela está usando demais a ansiedade, não menos. Porque, por exemplo, eu posso estar ensinando ela a roteirizar situações sociais, ao invés de lidar com situações sociais com naturalidade. Então, o que já era difícil para ela ter que lidar sozinha, agora ela tem que lidar com a ansiedade e com a pressão de performar dentro de uma habilidade social específica para não sentir ansiedade. Ou seja, tudo que sai fora do que ela ensaiou com você no consultório, do que ela ensaiou frente ao espelho, vai ser um desastre, ela vai aumentar a ansiedade e ela vai ter a tendência de evitar mais situações e isso vai ser um ciclo que depois, mais para frente, vai ser muito mais difícil para a gente trabalhar. E talvez, assim, até em outros, né, a pessoa que tá treinando falar, igual você falou, se for só por um caminho, ela pode estar com a mão pingando de suor, não ter olhado para as reações fisiológicas do coração ali na boca. Exato. Então, assim, será que isso ajudou mesmo a pessoa ou será que é um... Ou será que você cumpriu o objetivo final, que é fazer com que ela tenha situações sociais significativas, valorosas para ela? Ou você só fez ela eliminar um comportamento de evitação num custo tão alto que ela viu que ela consegue, mas que o preço é tão grande que ela não quer pagar de novo? O sofrimento permanece, né? E, André, já que a gente tá falando desses portais que a Rê chamou, e eu gostei desse nome, a gente, pensando no roteiro do episódio, a gente teve uma dúvida que é assim, por exemplo, a gente sabe que os pensamentos são uma dessas vias. O pensamento vem e por isso eu me sinto ansiosa, ou a minha ansiedade vem e com ela eu começo a pensar muito acelerado. Num sentido meio, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, assim, essas coisas, elas acontecem simultaneamente e aí eu me torno uma pessoa ansiosa. Deu pra entender a pergunta? Deu. O que vem primeiro é a percepção da ameaça. É quando a gente localiza que tem um problema presente ou iminente, ou seja, que ele está frente a frente a gente, ou um problema futuro. Quando a gente percebe a ameaça, ou frente a frente, ou para frente de nós, essas reações elas aparecem todas em conjunto. Né? Então, qualquer tentativa que a gente já teve de mapear qual dessas reações vão aparecer primeiro, elas são hoje muito, muito frustradas dentro desse sentido. Por quê? Para fazer esse estudo, eu teria que contar primeiro com uma compartimentalização dessas respostas em termos... Tudo divididinho, né? Tudo junto.
Então, a gente tem 2 problemas. No cérebro, isso não é dividido. Então, eu não consigo ver lá no cérebro que primeiro foi a emoção, depois foi o pensamento, né? Eu até consigo ver primeiro o nível de resposta, mas não necessariamente como isso fisiológico, como fenômeno apareceu. A outra das coisas é que se eu for por outro lado, que é por autorrelato, eu estou sempre indo pela mediação da atenção da pessoa que sofre, né? E a atenção da pessoa que sofre, ela sempre vai observar mais alguns elementos que para ela são mais ameaçadores. Então, para algumas pessoas, pensamentos de ansiedade incomodam muito mais do que sintomas físicos de ansiedade. Para outras é o contrário, né? Então, isso vai depender muito da característica individual de como cada um responde. Ah, perfeito. E no sentido de intervenções práticas, no sentido assim, André, eu queria que a gente pudesse talvez falar isso, mas como ajudar? Ah, meu Deus, tem uma pessoa que está assistindo esse podcast, que está sofrendo de ansiedade. É claro que a gente vai, né, encaminhar para uma psicoterapia, mas no sentido prático, assim, o que você poderia dar de conforto para ela? Então, primeiro, Pagar a hora dele aqui. que conforto nem sempre é a melhor palavra para a gente pensar em ansiedade, né? Vou voltar no exemplo lá da ansiedade social que eu estava citando agora há pouco. O conforto é, para de se expor. E aí você está confortável. É fácil eu dar esse conselho, dar essa dica para qualquer um. Eu consegui fazer com que você ficasse confortável, mas eu diminuí muito a sua qualidade de vida, né? Então a gente tem que melhorar até a forma, e aí não é uma correção a você, tá, Renan? Mas eu acho que trabalhar com ansiedade, a gente tem essa reeducação da maneira como a gente se expressa para a gente conseguir passar bem claramente qual é o nosso objetivo, né? Então conforto acaba sendo uma variável, às vezes, até perigosa para a gente olhar, né? Porque muitas das vezes, quando a gente está fazendo coisas importantes para a gente está desconfortável em função da ansiedade, como nós estamos agora, né? O desconforto que a gente está sentindo aqui é a ansiedade, porque isso aqui é importante de ser feito. Qual que era um jeito fácil de ganhar conforto? Não fazer, né? Então, não necessariamente isso é um bom indicativo. A gente tem um outro problema quando a gente vai para soluções práticas dentro desse sentido, né? Porque a ideia, quando a gente diz de prática, é que isso vai muito para uma ideia que eu sou bastante contra, que é que dica você dá para resolver o meu problema com ansiedade, né? E aí, quando eu coloco o problema da ansiedade como ser possível de resolver com uma dica, eu estou tirando toda essa complexidade de análise de fatores que precisam ser feitos, com uma série de intervenções em conjunto para fazer com que isso aconteça, né? Então, qual que é a indicação prática que eu dou? Procure uma intervenção completa, né? Essa intervenção completa, hoje, felizmente, nem sempre ela é só a psicoterapia individual dentro do formato que a gente tem, né? A gente tem uma série de tecnologias já presentes e outras que estão chegando que vão democratizar muito a maneira como eu tenho acesso a intervenções que elas são completas e que elas podem me ajudar, de maneira geral, a lidar com a minha ansiedade de maneira diferente, né? Entendo que a psicoterapia tem barreiras aí financeiras, de tempo e tudo mais, né? Mas a gente tem intervenções que são mais acessíveis e não por isso elas são menos completas, né? É claro que elas vão ter diferenças, por exemplo, no nível de personalização, ou elas vão ter diferenças no nível de gravidade, né? Então, eu não posso usar a mesma intervenção para todo tipo de gravidade e nem todas as intervenções vão ser tão personalizáveis assim. Mas muitas delas podem ajudar pessoas em níveis de sofrimento leve ou em pessoas de sofrimento até importante, mas que precisam de um início até terem condições de outros tipos de intervenção, de uma maneira saudável, sem ter que cair para as dicas, né? Sem ter que cair para o faça isso, né? E a sociedade vai sumir, respire desse jeito que a sociedade vai sumir, né? Que acho que isso é importante. E assim, André, pensando nesse sentido de melhora, é uma melhora da ansiedade, então assim, com a terapia ou se você aprender exercícios de respiração e de mindfulness e fazendo exercício físico e dormindo bem, é uma melhora da ansiedade ou para você é muito mais um aprendizado de como lidar? Porque eu tenho uma sensação, pelo menos na minha experiência pessoal, que não é tanto sobre a minha ansiedade diminuiu muito e eu sou uma pessoa muito menos ansiosa. E sim sobre eu aprendi a lidar com ela de outra maneira, no sentido de que eu tenho a sensação que ela ainda vai estar presente. Mas, igual eu falei, é uma experiência minha. E aí eu queria saber de vocês se é uma melhora. Então, assim, tem coisas, e aí você pode falar um pouco mais que coisas são essas, assim, você falou de um tratamento completo, mas talvez de uma maneira mais... que coisas seriam essas que você vê
na prática que isso fez uma pessoa mudar a qualidade de vida. Essas coisas, elas diminuem a ansiedade ou elas mudam a nossa relação? Você vê que essa melhora é exponencial ou não? Como que é? Acho que para responder essa pergunta de maneira categórica, nós vamos ter um problema aqui que perceber a ansiedade de maneira diferente muda a intensidade, a frequência e a duração da ansiedade. Tá. Então, idealmente, a gente não mira na diminuição da intensidade, da frequência e da duração, mas ao mudar a sua relação com a ansiedade, eu mudo também a forma como você vai lidar com esse sofrimento. Por quê? Como a gente estava dizendo lá do princípio, uma das variáveis importantes que delimitam, né, que desenvolvem a ansiedade como um todo, como um fator, é essa tendência da gente pensar muito sobre o nosso funcionamento de uma maneira catastrófica, de uma maneira negativa, né? Quando eu mudo essa maneira de pensar sobre a ansiedade, eu consigo pensar de uma maneira mais pragmática, ou mais usual, de como enfrentar esse problema quando ele está presente, né? E isso, de maneira geral, faz com que eu tenha mais estratégias que elas são mais interessantes. Vou voltar lá na dor nas costas que a gente citou, da mudança lá atrás, né? Alguém que fez um tratamento de uma lombalgia crônica vai ter menos intensidade, frequência e duração de dor nas costas. Mas essa pessoa vai continuar tendo dor nas costas quando for estimulada para isso de maneira específica. Como é que ela vai reagir a isso? Depende, né? E muitas das vezes ela vai medicar imediatamente, outras das vezes ela vai esperar, em algumas das vezes ela vai fazer algo paliativo, como colocar uma compressa. Como essa pessoa vai tomar essa decisão frente a esse sintoma? Depende da maneira como ela olha para esse sintoma, né? Então, uma das partes importantes de toda a intervenção para a ansiedade é não só auxiliar a pessoa em como lidar com intensidade, frequência e duração da ansiedade, mas como que ela vai mudar a forma como ela vê a ansiedade Entender, né? e como ela decide o que fazer frente à ansiedade. Até as Acho que esse é o expectativas dela frente à ansiedade, né? Assim. né? Porque, de grande forma, a maneira como eu decido agir frente à ansiedade transforma a forma como eu vou sofrer pela ansiedade, né? E como a gente deve agir. Mas, assim, brincadeiras à parte, essa ação, claro que envolve muitas coisas que não vão nem caber nesse assim, mas você acha que parte de uma postura um pouco de aceitação, não aceitação passiva? Então, eu tô, igual você falou assim, eu tô ansiosa, é normal, então eu vou ficar assim. Mas de uma aceitação de entender que você tá tendo sim esses pensamentos, tá tendo sim essas emoções, tá tendo sim essas reações, e frente a isso, de repente, agir mesmo com elas, fazendo... Como que... E eu acho que a gente tem que, se a gente for pensar numa maneira generalizada de ver as intervenções, né? Talvez da maneira mais adequada que eu vejo hoje, a gente tem que conseguir, então, trabalhar a balança entre aceitar que isso existe e me comprometer a fazer coisas que vão diminuir a minha experiência de desconforto, aumentar a minha qualidade de vida frente a isso que existe, né? E aí, o que eu preciso fazer, então, para esse cenário? Eu preciso fazer 3 coisas. Preciso mudar o jeito como eu penso sobre a ameaça, sobre a ansiedade e sobre mim mesmo. Eu preciso desenvolver novas habilidades de enfrentamento saudáveis para lidar com a ansiedade. Então, treinar essas habilidades de maneira assertiva e efetiva é importante. E eu preciso, de certa maneira, me expor ou tomar intimidade com situações que geralmente me geravam ansiedade para conseguir colocar em prática esses pensamentos, essas habilidades, mas também observar que a ansiedade tem essa característica, né, de se dissipar à medida que a gente começa e que a gente continua trabalhando. Legal demais. Eu acho que isso deu um fechamento mais assim, né, no sentido de entender na prática, assim, porque você até estava comentando com a gente antes de começar o episódio, que muitas vezes a terapia, ela, na hora ali da terapia, você conversa com o seu paciente, ele entende, não, faz todo sentido, eu vou tentar isso, e na hora que ele tá numa situação ansiogênica, ele não fez mais nada. Você até falou isso com a gente, né, antes de gravar, que o processamento de informação, na hora ali da ansiedade, é como se a gente esquecesse tudo. Perfeito. Mas acho que isso é muito interessante quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com o esporte. Você tem treino no esporte, você tem jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Treino é quando eu pego coisas importantes que eu quero melhorar a minha habilidade por repetição, por técnica, por mudança de jeito de ver, por tentativa e erro, por um monte de situações que vão melhorar a possibilidade de eu aplicar aquilo no jogo. Mas o jogo nunca é dentro do treino, né?
Então, se a gente não pensa também em maneira de como fazer essa contraposição, que é como eu uso o que eu desenvolvi como habilidade, como repertório, como estratégia de mudança frente à ansiedade, para aplicar ela no funcionamento real, eu não vou ter essa mudança, né? Por isso que toda intervenção para ansiedade, ela tem necessariamente que passar por uma postura ativa da pessoa que faz o tratamento, né? Então, você pode ter, só para simplificar, né, daquelas outras opções de intervenção que a gente tem hoje, você tem intervenções por livros, né, que guiam a pessoa ao longo das intervenções. Você tem intervenções por vídeo, que as pessoas assistem vídeos e fazem coisas. Você tem intervenções por inteligência artificial, né, que delimitam a maneira como essas pessoas vão trocar e também indicam como elas vão agir. Agora, em todas essas intervenções, se a intenção da pessoa é entendi o que eu aprendi aqui, mas não coloca em prática, se ela não exercita, se ela não faz essa transposição, a intervenção não funciona. Nenhuma intervenção funciona, né? Por isso que nenhuma informação ela é suficiente para lidar com o problema da ansiedade. Não importa quantos livros você leia, você não vai lidar com a ansiedade nem um pouquinho melhor por ter lido só um monte de livro, porque isso vai estar muito impactado na maneira como se aplica o que você leu, né? E uma das grandes dificuldades é como fazer essa transposição. E André, caminhando para nossa última pergunta que a gente faz para todos os convidados, assim, me pensando em muito do que a gente já fala hoje, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como que a terapia pode ajudar nesse processo. A terapia ajuda com várias situações. A primeira perspectiva que eu acho que a psicoterapia é um diferencial de todas essas outras intervenções que eu citei. A psicoterapia é o único lugar onde você não precisa estar ativo a princípio. Ou seja, quando você compra um livro, você depende só de você para se tornar ativo. Quando você entra na psicoterapia, você tem um parceiro, né? Ou seja, você tem alguém que vai te ajudar no trabalho, no processo de se tornar ativo dentro das intervenções. Isso é um diferencial enorme, né? A gente não pode diminuir a importância disso para entender como a psicoterapia funciona como um elemento fundamental de mudança, principalmente para pessoas que têm dificuldade de assumirem essa postura ativa frente ao funcionamento da ansiedade. E o que a terapia vai desenvolver é esse balanceamento entre aceitação e compromisso de mudança, associando isso com aqueles 3 pilares de intervenção que eu comentei, né? Que é a mudança de pensamentos, a exposição e o treinamento de habilidades. E a gente tem mais uns minutinhos, então eu vou fazer mais uma pergunta que eu acho legal. 2, na verdade. Primeiro, eu queria que você falasse, assim, quais são os mitos que você mais escuta sobre a ansiedade? Pode agora ser, assim, não aguentar isso no Instagram. Então, o que você acha que é um senso que as pessoas repetem de maneira errônea e, às vezes, assim, super equivocada sobre a ansiedade? E que as pessoas que estão escutando hoje vão sair daqui, pelo menos, sem repetir isso. Deixa eu pensar em algumas aqui. A primeira delas é que a ansiedade é relacionada a traumas. Né? Então, de certa maneira, você sente ansiedade porque você teve algum trauma importante, a gente precisa entender esse trauma e ressignificar esse trauma aí em algum momento da sua história para dar conta de fazer com que essa mudança aconteça. Isso é uma grande perda de tempo, dinheiro e motivação das pessoas, né? Ou seja, faz com que as pessoas passem longos períodos de tempo tentando voltar em coisas que às vezes não estão lá ou quando estão são muito diminuídas em termos da importância e que não fazem diferença na forma como essas pessoas vão mudar o jeito como elas trabalham hoje, né? Então, acho que essa ansiedade vem a respeito de traumas. A segunda delas, né? Ansiedade se resolve com dica. Essa, para mim, é a linha de estimação, né? 5 dicas Então, para acabar. isso eu vejo, assim, de vários públicos vindo, né? Mas quando eu vejo profissionais assumindo essa postura, para mim isso me incomoda bastante, né? Porque, basicamente, você diz, olha, você precisa olhar para o seu problema de saúde mental como algo muito importante na sua vida. Mas toma aqui uma dica. Como é que você casa Curte o vídeo para receber a próxima. É mais ou menos se eu te dar uma dica de como pilotar um avião. Olha, vou te dar uma dica aqui de como pilotar um avião. Ou seja, eu pego uma estrutura super complexa que precisa de uma base de conhecimento para operacionalizar aquilo e transformo isso em uma particularidade muito específica e que não tem o olhar todo por trás dentro desse fenômeno, né? A outra delas importante, né, que a ansiedade é falta de vergonha na cara, né? Isso a gente ainda escuta muito, né? É falta de comprometimento, isso é falta de vontade, falta de vontade, né? Todas essas variáveis que tentam imputar
a falta de motivação como uma causa da ansiedade, ou seja, se você quisesse ter resolvido esse problema, você já teria, elas são, além de mentirosas, traumatizadoras, né? Elas distanciam pessoas das intervenções de fato, né? Fazem com que as pessoas sofram mais e atrapalham o desenvolvimento de intervenções melhores para dentro desse formato, né? Eu já ouvi, não sei se foi no seu Instagram, assim, mas talvez com essa conversa dá pra concluir um pouco isso, assim. Talvez um mito também é que a ansiedade é uma emoção. No Pra mim, sentido de, né? sim, né? Porque quando eu olho para a Isoladamente uma ansiedade emoção. só como uma emoção isolada, eu tendo a ver esses outros elementos como ou causadores da emoção ou consequentes da emoção, né? E isso faz com que, então, eu tenda a ter intervenções voltadas só para a emoção, Uhum. como, por exemplo, estratégias simples de regulação emocional. Se Que não- protegendo. Exatamente. Né? Ou até a própria respiração, né? Ou até a própria busca por Talvez atividades esse prazerosas, pra- né? Ou seja, quando eu olho para um desses aspectos, né, eu acabo descaracterizando a importância da intervenção ser voltada para os 4 ao mesmo tempo, Uhum. né? Então, por isso que para mim é um problema caracterizar a ansiedade só como emoção, porque ela vicia o olhar tanto do paciente quanto da intervenção para esse processo. Gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Ou porque eu tô mudando aqui, mas eu acho que talvez é muito legal a gente finalizar. Você falou que tem algumas dicas. Não dicas, perdão. Não, ele fala assim, você falou de livros, enfim, talvez recursos que não, para uma pessoa que não pode fazer terapia. Então, assim, se você pudesse dar dicas de alguns desses recursos de inteligência artificial, não sei, 2, assim, que você acha que para uma pessoa que tá lidando com ansiedade, que tem dificuldade, às vezes não tá fazendo terapia, não tem acompanhamento. A gente tem uma série de intervenções hoje, que elas são conhecidas como intervenções de baixa intensidade, que elas ajudam dentro da execução dentro desse tipo de formato, né? Então a gente tem um livro que eu fiz a revisão técnica do Steven Hoffman, que é muito bom, né, dentro desse trabalho com os pacientes, né? Me esqueci o nome agora, mas depois vocês colocam lá na descrição. Lidando com ansiedade. Ótimo, né? Esse livro é uma intervenção completa, porque ele tem lá, né, qual é a ideia? Ele tem educação, ele tem ação, ele tem intervenção da boa acontecendo ali, né? Eu tenho uma intervenção de baixa intensidade no meu perfil, né, que chama método extremo, que trabalha com os 3 pilares da intervenção, que também tem associada a essa percepção, né? Mas aqui a gente tem aquele problema dessas intervenções de baixa intensidade como um todo, né? Elas vão servir para pessoas que já estão ativas dentro do processo, né? Para entender um pouquinho o que é uma intervenção de baixa intensidade. Se você pegar uma boa dieta e você pegar uma boa planilha de treino, você dá conta de fazer uma dieta e um bom treino? Se você der conta, você é uma pessoa ativa. Se você, mesmo tendo um bom planejamento de dieta e uma boa sequência de treinos, falha na dieta, não consegue fazer o treino adequado, não faz o treino como deveria fazer, escapole da dieta aqui e ali e tudo mais, isso é um sinal de que essa intervenção, ela é importante, mas que você precisa de mais do que aquilo. Você precisa de alguém para estar trabalhando aquilo com você. E aí que entra, por exemplo, um nutricionista comportamental, um personal trainer, por exemplo, né? Então, muitas das vezes, a psicoterapia tem esse formato, né? Porque as pessoas dizem muito, na terapia eu estou trabalhando aquilo que eu li no livro. Exatamente, né? Não tem diferença entre o que você leu no livro e o que você vai trabalhar na terapia. A questão é que na terapia eu vou fazer com que o conteúdo daquele livro chegue a você do jeito que ele precisa chegar, transformando a maneira ativa pela qual a gente vai trabalhar isso, né? Mas são processos que têm, idealmente, a mesma origem, a mesma base. Maravilhoso, maravilhoso. E André, pra gente terminar mesmo, fala onde que as pessoas podem te encontrar, seu Instagram. No meu Instagram, então, André Moreno Psi, tudo junto. Lá eu publico sempre conteúdos de informação e conscientização a respeito da ansiedade. Tento muito usar essa característica de aproximação das pessoas com a própria realidade, de identificação dos sintomas, sem dica, né? Então, se a ideia é procurar dica, não é lá que você vai achar, né? Porque justamente acho que isso diminui a importância. Tenho sempre também caixinhas de perguntas abertas, né? Para pessoas tirarem. São muito boas. Então, é sempre muito legal poder ter essa troca por lá. E geralmente é por onde dali tudo flui, né? Então, dali eu centralizo a comunicação para outras coisas que aparecem. Muito obrigada, André. A gente tirou ele do congresso pra vir aqui, mas valeu muito a pena, porque pra mim
Foi, assim, muito esclarecedor. E é uma honra, né, ter o André aqui. É uma das referências nacionais, assim, de ansiedade, de A maior. maior. Obrigado. Me sinto bem demais estar aqui com vocês. Obrigado pelas excelentes perguntas, né? Acho que pela oportunidade. Eu gosto muito da oportunidade de chegar até as pessoas, né? Que bom. Eu acho que às vezes a gente não tem essas mesmas oportunidades em grandes veículos e tudo mais, é onde as pessoas acabam mal informadas, né? Então, sempre que a gente tem essas oportunidades, eu fico muito grato. Obrigado mesmo pela oportunidade. Muito obrigada. Muito feliz. Tchauzinho, gente. Até o próximo episódio.